Oi, gente, a paz do Senhor mais uma vez para vocês. Que o Senhor Jesus esteja abençoando a todo o seu lar, a toda a sua casa e a toda a sua família. Amém? Vamos continuar aqui, fazendo mais um comentário em cima dessa passagem aqui de Mateus 28, 11. No vídeo anterior aí, para você que está pegando, né, que talvez está assistindo esse vídeo, volta no anterior para que você possa entender. Então, como eu havia dito, né? Então, por exemplo, se nós começarmos, por exemplo, a acreditar em voto, sacrifício, né, que vai ser feito em Israel, que muitas igrejas estão levando o povo a acreditar, né, nesse sacrifício e estão apoiando, por exemplo, os líderes religiosos israelenses, então, com certeza nós vamos estar negando Jesus, nós vamos estar negando aquilo que está escrito, né? Porque aqui a Bíblia fala que eles subornaram aos soldados, né? Os judeus subornaram os guardas, subornaram os soldados, amém? Para ali pegar uma mentira, falar que os discípulos de Jesus tinha vindo enquanto eles dormiam, né? E tinha roubado o corpo. Amém? É por isso que eu falo para vocês de que lado que nós estamos. Porque esse Jesus que eu conheço, o Jesus que eu conheço, é o Jesus que meus pais me ensinaram, é o Jesus com certeza os seus pais ensinaram, esses líderes, né, os pastores brasileiros, evangélicos, foi o que seus pais ensinaram. Agora hoje em dia nós podemos ver que vocês estão tomando outra proporção, estão indo por outro lado, né? Fazendo aliança com Israel e apoiando a construção desse templo, né? E eu continuo me perguntando de que lado vocês estão, do Jesus que vocês ressuscitou o terceiro dia, ou do Jesus que vai vir ainda, que segundo o povo israelita, crê que ele vai vir e vai reinar. Amém? Eu deixo aí para vocês raciocinar. O objetivo desse vídeo não é causar contenda, não é querer que vocês concordem comigo, mas que vocês reflitam, amém? Aquilo que eu falo e aquilo, por exemplo, que está escrito, né, na palavra, e aquilo, por exemplo, que vocês aí podem pesquisar, né? Amém? Aí eu deixo aí para vocês tirar as suas conclusões, amém? Mas eu sempre falo, muitas igrejas aí falam, por exemplo, né, Mar de Salomão, fala em Israel e pratica tudo, né, que Israel pratica, mas nós somos gentios, nós somos os gentios, né? Então o que acontece? Nós não somos israelitas. Então o que acontece? Israel, eu não posso trazer a tradição de Israel para o Brasil, espalhar tradições de Israel para o mundo, porque eu não sou israelita. E a Bíblia fala, você pode mais perceber que Jesus falou que eles rejeitaram a graça, né? O apóstolo Paulo mesmo fala sobre isso, né? Que a graça seria, por exemplo, distribuída aos gentios, que somos nós. Amém, gente? Então, só para esclarecer isso aí. Então, nós devemos assim analisar bem e observar para de que lado nós estamos, né? Se é do Jesus que ressuscitou o terceiro dia, ou se é do Jesus que vai vir ainda, né? Que os israelitas tanto esperam e que alguns líderes, né? Que se você apoia o Israel, apoia o templo que vai ser construído, que Jesus não mandou construir templo, né? A Bíblia fala que o templo do Espírito Santo somos nós, são o meu corpo, amém? A Bíblia fala que Deus não habita em templo construído de mão de homem. Então Deus não está habitado nas paredes. É por isso que eu sempre falo, igual no vídeo anterior eu falei, né? Não adianta você tiver uma igreja bonita, se tiver uma igreja aí, né? Aí vai ser igual aquela passagem do sepulcro caiado. A igreja é bonita, as paredes são bonitas, são pintadinhas. Prova disso lá em Mateus 24, né? Os discípulos mostrou Jesus, olha mestre. Lá em Mateus 24 fala, né, do fim do mundo. Jesus já estava alertando os falsos profetas.
Lá fala assim, os discípulos chamou Jesus, falou, olha mestre, que bonito que ficou a estrutura do templo. Aí Jesus falou assim para eles, não, na verdade, veja tudo isso, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Então você vê que Deus não tem nada a ver com o alicerce, com... É claro, tem que ter um lugar para o povo habitar, tem. Para ali você ensinar a palavra, tem. Mas a Bíblia fala que Deus não habita em templo construído por mão de homens. Porque o templo somos nós. Amém? Glórias a Deus. Então o que acontece? Então, a salvação, muita gente aí acha que para ser salvo, igual fala, nós estamos na graça, né? Mas além de você estar na graça, a graça te exige alguns mandamentos que você tem que cumprir para que você possa ser salvo. Tem muita gente, é por isso que está acontecendo isso aí. Ah, estou na graça. Independente se eu estou fazendo campanha de Abraão, estou fazendo campanha de Isaac, estou fazendo campanha de Jacó, independente se eu estou fazendo o jejum de Daniel, independente se eu estou apoiando Israel, independente se eu estou fazendo aliança com demônios, se eu estou fazendo aliança com pessoa errada, não é? Mas aí eu creio que eu vou ser salvo, mas isso é um diabo que está te enganando, você pode ter certeza, porque Jesus aqui exige, Jesus ele fala, por exemplo, que nós devemos andar segundo, se espelhar nele, né? Sejam meus imitadores. O apóstolo Paulo também falou, né? Para nós imitar, entendeu? Imitar como? Fazer a obra como eles fez. Não como o povo judeu está querendo fazer e como muitos líderes evangélicos, né, dos dias de hoje estão querendo fazer. E o grande problema que está acontecendo hoje em dia, o que acontece? As igrejas evangélicas pequenas estão se espelhando nos grandes e estão indo tudo para o mesmo rumo, tudo para o mesmo caminho. Eu conversava com um pastor uma vez e o Espírito Santo já me revelava há muitos, não vou falar muitos anos, mas aí uns 4 anos atrás, nós fomos fazer um trabalho de libertação numa fazenda aí, e eu lembro que assim que a gente saiu desse local, eu entrei dentro do carro dele, e ali eu falei com ele, né? Aí o Espírito Santo já revelou no meu coração. Eu falei assim, essas igrejas, por exemplo, que estão copiando essas outras igrejas aí, vão se dar mal. Deus me mostrou essa visão, entendeu? Aí Deus me usou para falar com ele ainda. A obra de Deus é essa que nós veio fazer aqui, ó, né? Orar para a libertação, né? Amar o próximo, não é pregar campanha. Amém? Então lá nós não pregamos campanha, nós não chegamos lá, vamos deixar aqui um banho de descarrego, vamos deixar aqui, por exemplo, uma rosa ungida, vamos deixar aqui, por exemplo, para o mal entrar, né? Que Deus fala por aí, né? Que o mal vai entrar na rosa ungida. Não, nós fomos lá, levamos Jesus, oramos, em nome de Jesus, o demônio manifestou, e o demônio naquele dia saiu, amém? E a moça foi liberta, e Deus me usou para falar com ele. Essa é a obra que nós devemos fazer, que Deus agrada. Jesus, quando enviou os discípulos, né? O que fala? Curai, né, os enfermos, expulsar os demônios, amém? E pregar a palavra. Então Jesus ensinou foi isso. Então hoje em dia eles fazem diferente. E os discípulos falavam o quê? De salvação, né? Além de você, por exemplo, falar, por exemplo, não adianta você ir num lugar, orar, libertar as pessoas, não falar de salvação. Que a pessoa precisa converter para ser salvo, crer em Jesus Cristo, ser batizado e sair do erro. Então tem muita gente que engana, acha que vai ser salvo, entendeu? Porque eu faço a campanha de Abraão, faço a campanha de Jacó. Mas o grande erro que tem nisso, o que acontece? São os líderes, né? Religiosos, que hoje em dia o que acontece? Te priva de estudar a palavra, não ensina. Então, lê um versículo isolado, e ali faz uma pregação em cima daquele versículo isolado, né? E pronto. E aí induz o povo a andar errado, e o povo muitas vezes acha que vai ser salvo. Não, mas nós estamos na graça, nós vamos ser salvos. Então você vai ser salvo passando os outros para trás, pegando mentira, prostituindo, no segundo casamento. Quantos artistas aí, né? Quantos cantores aí, gospel, pastor que está no segundo casamento, está amigado, mas vai ser salvo, está na graça. Mas se olhar, Deus condena isso tudo. Então, toma cuidado, entendeu? Então, tudo que está errado e eu vou apoiando, significa que o Espírito Santo não está em mim. Mas antes, o que eu falo? Mas antes, os homens não gostam de você. É igual eu falei, muita gente não gosta de mim porque eu falo a verdade. E eu falo aquilo, por exemplo, não aquilo que eu penso, mas aquilo que eu vejo que não está na palavra. Então, por exemplo, se eu estou na igreja, se o meu pastor está no segundo casamento, com certeza eu vou falar com ele. Independente se ele vai gostar ou se não vai. Não é que eu estou passando por cima das ordens dele, não é, por exemplo, que eu estou
querendo ser o sabidão, mas aqui, se eu estou na verdade e a Bíblia condena, eu tenho que falar. Ué. Então é isso que você muitas vezes falta dentro da sua igreja, você muitas vezes o que acontece? Você vai levando a sujeira para debaixo do tapete, mas chega uma hora, a Bíblia fala que nada fica escondido, nem no céu nem na terra. Então chega uma hora que isso aí vai vir à tona. Entendeu? Então meu pai sempre falava, minha mãe sempre falava, mentira tem perna curta. Entendeu? Então não adianta você ficar mentindo, não adianta, por exemplo, você querer ficar maciando nego de homem. Eu sempre falo, eu estou na minha igreja lá, onde é que eu congrego, meu pastor me conhece muito bem, eu falo, enquanto tiver verdade eu estou aqui. A partir do momento que começar a criar outros rumos e começar a distorcer a palavra e pegar mentira, eu estou fora. Até porque o que acontece? Quem me chamou foi o Espírito Santo. Amém? Eu fui ungido pelo Espírito Santo, não foi por homem. Eu não tenho unção de homem, eu tenho unção do Espírito Santo. Amém? Eu não fui levantado por homem. Não foi o homem que me levantou, irmão, eu vou te levantar. Não. Que me levantou foi o Espírito Santo. Amém? Então o que acontece? Tem as normas, eu tenho os respeitos pelas pessoas, tem. Eu jamais vou passar por cima, eu não passo por cima nem de criança. Né? Desde quando ela está falando a verdade. Mas se ela estiver falando mentira, na hora, com ética, né? Eu jamais vou chamar atenção, eu vou falar com ela ali na hora, mas depois eu vou chamar ela no cantinho e vou explicar, falar, neném, você tá ensinando errado. E assim eu falo, entendeu? Se o meu líder, por exemplo, né, o meu pastor, se ele distorcer a palavra, na hora, por ética, eu não vou falar nada com ele, mas depois você pode ter certeza, ele me conhece muito bem, que eu vou chamar ele no cantão e vou falar, por que isso? Por que tá fazendo de jeito? Se na Bíblia não manda fazer de jeito. Entendeu? Então é isso aí que nós temos que ser, irmão. Então as coisas para consertar, o evangelho para ele andar, tem que ser de jeito. Não adianta, não, porque meu pastor é legal, porque o que eu falei? Ah, porque as pessoas lá são legais, porque lá eu gosto da igreja, porque tem muito tempo que eu estou lá. Não, isso não vai te dar salvação. Ah, porque eu gosto de ver o irmão louvando, é porque o louvor é bonito. Isso não vai te dar salvação. O que vai te dar salvação é a partir do momento que você começar a enxergar a verdade, procurar viver ela. Amém? A Bíblia fala que nós devemos ter sede de justiça. O que é isso? Sede de justiça é amar a verdade. Quando fala sede de justiça, não é fazer justiça com as próprias mãos, não é fazer lá igual, por exemplo, igual eles falam, né, lá na época da lei, matava, entendeu? Se a pessoa, por exemplo, errava, matava, cortava a mão, cortava braço, né? Tinha os castigos, não é isso. A justiça é gostar da verdade. Amém? É falar a verdade e procurar viver ela. Não que a gente seja a verdade, mas lutar para viver ela. Então eu pergunto a vocês, continuo perguntando de que lado que vocês estão. Vocês que estão fazendo aliança com Israel, estão usando os acessórios de Israel, a estola sacerdotal, o capá, estão trazendo o quê? O judaísmo para o gentil. Ô gente, a paz do Senhor acabou ali. Fique com Deus, tchau, tchau, tchau.